mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Era uma tarde comum em São Paulo, e o movimento nas ruas estava frenético, como sempre. As pessoas apressadas, carros e mais carros passando, uma cidade que nunca para. Neymar Júnior, o famoso craque do futebol, estava em sua Ferrari, acompanhado de seu segurança. Ele acabará de sair de um compromisso publicitário e estava a caminho de casa, mas, naquele momento, algo chamou sua atenção. Ao lado de um semáforo, encostada à parede, uma senhora de aparência frágil, com roupas surradas e o rosto marcado pela dureza da vida, estava sentada, com os olhos perdidos, olhando para o vazio. Ela parecia invisível para todos que passavam. A realidade das ruas de São Paulo, a miséria, a luta diária de tantos que não têm voz. Neymar, embora cercado pela fama e pelo luxo, nunca havia se acostumado com a dureza da vida dos mais necessitados. No fundo de seu coração, ele sabia que poderia fazer mais, mas nunca soubera como. De repente o sinal fechou, e o carro de Neymar parou ao lado da senhora. Ele olhou para ela e seus olhos se encontraram por um breve momento. A mulher estava descalça, com as mãos estendidas como se pedisse algo, mas sem palavras. Algo naqueles olhos envelhecidos, na expressão de solidão e desespero, fez o craque hesitar. Ele olhou para seu segurança, que rapidamente sugeriu que seguisse em frente sem dar mais atenção. Mas Neymar não sabia o que era, mas algo dentro dele o impelia a parar. Ele pediu para o segurança esperar e, em um ato impensado, abriu a porta do carro e desceu. O segurança, surpreso, tentou intervir, mas Neymar não ouviu. Ele se aproximou da senhora, que o olhou sem entender. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. "Oi, senhora, você está bem?" Neymar perguntou, sua voz suave. Ela, sem palavras, apenas olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e medo. O que se passava em sua mente? Como aquele homem tão famoso, tão distante da realidade dela, poderia se preocupar com alguém como ela? O silêncio foi interrompido pelo som de um celular tocando no bolso de Neymar. Ele olhou para o aparelho, mas não atendeu. "Deixa isso para depois", pensou, ainda focado na mulher diante dele. Ele tirou de sua carteira algumas notas e entregou à senhora. Mas não era só isso que ele queria fazer. Algo dentro dele pedia para ir além, para ajudar de verdade. Ele percebeu que a pobreza e o abandono estavam além de uma simples doação. Era um grito, algo que ele poderia nunca entender completamente, mas que ele sentia na pele naquele momento. "Eu vou te ajudar. Não vou te deixar aqui", disse Neymar com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Mas a senhora parecia desconfiada, como se nunca tivesse recebido ajuda genuína. Ela apenas murmurou um obrigada, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles estavam cheios de dor, mas também de esperança. O craque sabia que aquele gesto, tão simples para ele, poderia mudar o rumo da vida dela, mas só o tempo diria como. Neymar se levantou e pediu para seu segurança pegar a senhora e levá-la até um local mais seguro com comida e abrigo. O mundo lá fora estava correndo rápido demais para ele, mas naquele momento, Neymar escolheu parar e se importar. E essa escolha, por mais simples que fosse, marcaria o início de algo que iria além de qualquer coisa que ele já tinha feito até então. Algo que mudaria a vida dele, e de todos que soubessem da história. E assim, sem saber, Neymar acabava de começar uma jornada que seria amplamente comentada, dividida, e até criticada, mas que, sem dúvida, tocaria os corações de milhões. A partir daquele momento, ele não seria mais apenas o jogador famoso. Ele seria um símbolo de humanidade, algo que ninguém esperava, mas todos precisavam. A cena que havia acontecido naquela tarde em São Paulo foi registrada por um fotógrafo de rua que estava por ali, e em poucos minutos, as imagens estavam espalhadas pelas redes sociais. Neymar, o astro do futebol, parado no meio da rua, conversando com uma senhora sem teto, entregando dinheiro e oferecendo ajuda, rapidamente se tornou o assunto do dia. Enquanto os vídeos viralizavam, pessoas ao redor do mundo começaram a compartilhar sua própria opinião sobre o gesto. Muitos admiraram sua atitude e o viram como um exemplo de generosidade. Alguns o chamaram de herói, outros de ícone da solidariedade. Mas, como é de se esperar com figuras públicas, havia quem olhasse com ceticismo para o ato. Não demorou para que surgissem críticas. "É só mais uma ação de marketing", diziam alguns. "Ele está fazendo isso só para manter sua imagem limpa." Mas Neymar, ao contrário do que muitos pensaram, não se importou com as críticas. Em sua mente, o que ele havia feito ali não era sobre marketing, não era sobre mostrar algo para o mundo. Ele simplesmente sentiu que era a coisa certa a fazer. Ele não sabia onde a ação iria levá-lo, mas estava disposto a fazer a diferença. As redes sociais estavam em chamas.
Neymar, o herói, foi a manchete em vários sites internacionais. A mídia não parava de falar sobre o gesto, e o mundo inteiro parecia interessado em conhecer a história daquela senhora. A mulher, identificada como Maria Aparecida, era uma moradora de rua que, de acordo com o que foi divulgado, havia perdido tudo após a morte do marido e o afastamento dos filhos. Sua vida tinha sido marcada por uma sucessão de tragédias, e a rua era agora seu único lar. Ela nunca imaginou que seria notada por alguém como Neymar, um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. Maria Aparecida, sem entender muito o que estava acontecendo, foi levada para um abrigo, onde recebeu atendimento médico e psicológico. O gesto de Neymar não só lhe trouxe esperança, mas também um novo começo. Mas o impacto da ação não se limitava a ela. Aquela simples atitude de parar o carro, conversar e oferecer ajuda estava quebrando barreiras e abrindo discussões profundas. As redes sociais passaram a ser inundadas por relatos de pessoas que se sentiram inspiradas pelo gesto. O que antes parecia uma atitude comum, de um homem comum, tornou-se um movimento global por empatia e humanização. Diversos influenciadores e celebridades começaram a se manifestar. Alguns criticavam, outros elogiavam. Mas o mais impressionante era a mudança que isso estava trazendo nas pessoas comuns. Alguém que já tivesse presenciado a situação, ou até mesmo pessoas que estavam passando por momentos difíceis, começaram a dar o primeiro passo para mudar suas próprias realidades. Algumas começaram a se aproximar de ONGs e instituições de caridade, outras começaram a doar suas roupas e alimentos. O que parecia uma pequena ação estava agora criando uma onda de solidariedade que se espalhava pelo mundo. E o mundo, cada vez mais, se perguntava: por que Neymar fez aquilo? Ele já tinha milhões, uma vida confortável e luxuosa. O que havia o motivado? Ele nunca tinha se mostrado muito engajado em causas sociais, mas agora ele se via no centro de uma discussão importante. E o que mais o surpreendia era o impacto positivo que sua simples escolha estava gerando. Não demorou muito até que Neymar fosse procurado por fundações e organizações não governamentais. A proposta era simples: ele poderia ajudar a mudar a vida de muitas pessoas, não apenas com gestos pontuais, mas com ações estruturadas e contínuas. Maria Aparecida, a senhora que ele havia ajudado, se tornou um símbolo de um problema maior. Uma reportagem sobre ela foi exibida no Jornal Nacional, a principal rede de televisão do Brasil, e logo em seguida, programas internacionais começaram a se interessar pela história. Maria Aparecida, com sua fragilidade, passava a representar todas as outras pessoas que viviam na rua. O mundo estava mais atento agora, mais consciente. Todos estavam se perguntando o que podiam fazer para ajudar. Neymar não imaginava, mas sua vida estava prestes a mudar de maneira profunda. Aquele gesto, por mais simples que tivesse sido, abriu portas para ele em um mundo que ele até então desconhecia. Agora ele se sentia parte de uma causa maior, e os olhos do mundo estavam sobre ele. Mas ele sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Se antes as críticas eram apenas sobre sua atuação como jogador, agora ele teria que enfrentar um novo tipo de cobrança. Há de se tornar um defensor genuíno dos menos favorecidos. Era uma responsabilidade imensa, mas ele estava decidido. O que ele não sabia é que a sua jornada estava apenas começando. Um simples ato de bondade havia dado início a um movimento que iria ressoar por muito mais tempo do que ele poderia imaginar. Com a repercussão de seu gesto, Neymar se viu no epicentro de uma onda de solidariedade e, ao mesmo tempo, de expectativas. Organizações não governamentais começaram a procurá-lo, propondo parcerias para campanhas e projetos de longo prazo. Em pouco tempo, sua imagem foi associada a causas sociais, e a ideia de ser mais do que apenas um jogador de futebol começou a amadurecer em sua mente. Mas com isso veio o peso da responsabilidade. Ele já havia ajudado Maria Aparecida, mas agora se via diante de um enorme desafio: como manter esse impulso de bondade, sem que sua ação fosse interpretada como algo pontual ou, pior ainda, como uma tentativa de se autopromover. Neymar sabia que as críticas não iriam parar. Já havia quem questionava a real intenção por trás de seu gesto. Ele, no entanto, decidiu não se abalar. Na verdade, sentia uma urgência dentro de si, uma necessidade de ir além, de transformar a atenção que havia gerado em algo realmente significativo. Em meio a esse turbilhão de pensamentos, Neymar iniciou uma série de encontros com pessoas envolvidas no ativismo social, de modo a aprender mais sobre a situação dos moradores de rua e de outras comunidades em situação de vulnerabilidade. Ele começou a visitar abrigos, a conversar com especialistas, a se envolver de maneira mais profunda com causas que até então ele mal compreendia.
Em uma dessas visitas, ele conheceu um grupo de jovens que, após sofrerem dificuldades familiares, acabaram na rua. O líder desse grupo, um rapaz chamado Felipe, olhou para Neymar com uma mistura de desconfiança e surpresa. Felipe era cético quanto a ações de pessoas famosas. Você acha que pode nos ajudar? Isso não é só mais uma maneira de você se sentir bem, não é? Ele perguntou de forma direta, sem rodeios. Neymar sentiu um choque ao ouvir essas palavras. Nunca tinha imaginado que alguém tão jovem poderia ter uma visão tão crua sobre a realidade das ações de figuras públicas. Mas a pergunta de Felipe ressoou em seu coração, e ele não teve resposta imediata. Naquele momento, ele percebeu que suas ações precisavam ser mais do que um gesto isolado. Ele precisava fazer algo duradouro, algo que de fato trouxesse transformação, sem qualquer expectativa de retorno. Eu não posso fazer promessas falsas. Mas eu quero aprender com vocês, quero entender como posso ajudar de verdade, respondeu Neymar, com uma sinceridade que tocou Felipe. O rapaz, ainda desconfiado, concordou em lhe mostrar um pouco da realidade de sua vida e de seus amigos. Eles levaram Neymar para dentro de um abrigo improvisado, onde dormiam várias pessoas, muitas delas jovens como Felipe. O local estava lotado, e o cheiro da sujeira e da umidade era intenso. Não era o tipo de lugar onde se esperaria ver um jogador de futebol milionário. Neymar, ao contrário do que muitos poderiam esperar, não tentou se distanciar da realidade ali apresentada. Ele passou o dia ouvindo histórias de vida que, por mais duras que fossem, eram repletas de esperança. Cada pessoa que ele conheceu naquele abrigo tinha um sonho, uma aspiração, mas também uma dor que carregava. A maioria queria uma segunda chance. Algumas pessoas queriam ser apenas ouvidas. E, acima de tudo, todas queriam um futuro melhor, longe das ruas e da violência que faziam parte de suas vidas diárias. Durante aquela visita, Neymar teve uma revelação. Ele percebeu que sua ajuda não poderia ser superficial, não poderia ser algo esporádico. Ele precisava se comprometer com essas pessoas, e com os milhares que estavam na mesma situação, de forma mais profunda. Quando voltou para sua casa naquela noite, seus pensamentos estavam tumultuados, mas algo dentro de si havia mudado. Ele queria se tornar mais do que um exemplo de boa ação pontual. Queria ser uma força verdadeira de transformação. A partir daquele momento, Neymar tomou uma decisão que mudaria sua trajetória. Ele começaria a fundar uma instituição voltada para a reintegração dos moradores de rua e para assistência a jovens em situação de risco. A ideia inicial era simples: oferecer moradia, apoio psicológico, educação e oportunidades de emprego para aqueles que estavam nas ruas, sem perspectiva. Ele sabia que o caminho seria longo e árduo, mas estava determinado a fazer a diferença. E para isso, seria preciso fazer mais do que dar dinheiro. Seria preciso ouvir, entender e trabalhar ao lado das pessoas para encontrar soluções reais. Ele sabia que não poderia fazer tudo sozinho, mas, com o apoio certo, poderia levar sua visão adiante. No dia seguinte, Neymar anunciou em suas redes sociais que estava lançando uma iniciativa para ajudar moradores de rua, com o objetivo de construir um centro de acolhimento que proporcionasse educação, capacitação profissional e reintegração social. A ideia não é apenas dar um prato de comida, mas dar uma oportunidade para que todos possam recomeçar suas vidas. Todos merecem uma chance, e eu quero fazer minha parte, escreveu ele, em um post que logo se espalhou por todos os cantos da internet. No entanto, essa nova jornada também trouxe novos desafios. Neymar enfrentou resistência de algumas pessoas que questionavam a eficácia do projeto e se o dinheiro realmente estava sendo bem utilizado. Mas ele não se intimidou. Ele sabia que mudanças reais e duradouras não eram fáceis, e que o caminho da transformação seria repleto de obstáculos. Mas ele estava disposto a enfrentar cada um deles. Com o anúncio de sua nova missão, Neymar não estava mais apenas sendo observado como um ícone esportivo. Ele agora era visto como um líder em uma nova causa, uma causa que, embora estivesse ainda em seus primeiros passos, já começava a mostrar sinais de transformação. Sua decisão de criar a Fundação Neymar Solidário, focada em resgatar pessoas em situação de rua, tinha gerado uma onda de apoio e também de desconfiança. No entanto, o craque sabia que não poderia se dar ao luxo de se preocupar com os críticos. Sua convicção era maior do que qualquer dúvida externa. O primeiro centro de acolhimento foi inaugurado em São Paulo, com apoio de diversas ONGs e profissionais da área social. O local foi cuidadosamente planejado, com espaços para dormir, oficinas de capacitação profissional, atendimento psicológico e, mais importante ainda, um ambiente que proporcionasse acolhimento e dignidade. Mas a parte mais difícil estava apenas começando.
A falta de confiança de muitos moradores de rua em relação à ajuda externa era algo palpável. Eles haviam sido abandonados, ignorados ou até mesmo explorados por outros antes. Para que o projeto de Neymar tivesse sucesso, seria necessário conquistar, aos poucos, o coração de cada pessoa, mostrando que aquela ação não era apenas um golpe de marketing, mas sim um compromisso real com a mudança. O primeiro passo foi fazer com que as pessoas sentissem que estavam em um lugar seguro, onde poderiam expressar suas dores, suas histórias e seus sonhos, sem medo de serem julgadas. Neymar então fez o que ele sabia fazer melhor, foi até o centro de acolhimento pessoalmente. Ele começou a conversar com os primeiros acolhidos, conhecendo suas histórias e oferecendo apoio emocional. Para alguns, sua presença foi uma surpresa, um alívio, uma prova de que suas vidas importavam. Para outros, ele era apenas mais um famoso, alguém que provavelmente se perderia em sua vida de luxo e esqueceria daqueles que realmente precisavam de ajuda. No entanto, a visita de Neymar trouxe algo importante. Ele estava lá, de coração aberto, ouvindo sem pressa de partir. Ele sabia que o contato pessoal era essencial para romper o gelo e estabelecer confiança. Durante semanas, ele continuou visitando o centro, acompanhando de perto o progresso dos moradores e se envolvendo em todas as etapas do projeto. Além de ajudar diretamente, ele começou a fazer parcerias com escolas e empresas para oferecer cursos de capacitação e vagas de emprego para aqueles que se mostrassem dispostos a recomeçar. Seu trabalho, que parecia estar apenas começando, já estava mudando a vida de muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, Neymar sabia que estava lidando com algo muito maior do que ele mesmo poderia controlar. A realidade das ruas era uma questão complexa, cheia de camadas de problemas, drogas, violência, abuso e até doenças mentais. Não bastava simplesmente tirar as pessoas de lá, era necessário proporcionar um suporte contínuo, que as ajudasse a lidar com as cicatrizes emocionais e físicas que haviam sido causadas pelos anos de abandono e sofrimento. Durante esse período, Neymar também procurou um psicólogo especializado em trauma para ajudá-lo a entender melhor as necessidades emocionais dos acolhidos. Ele passou a fazer sessões de acompanhamento psicológico com os moradores, entendendo a fundo o impacto que a vida nas ruas tinha sobre a saúde mental das pessoas. Ele descobriu que muitos dos acolhidos haviam sido vítimas de abusos familiares, violência doméstica e até tráfico humano, o que os tornava mais vulneráveis e desamparados. Uma história que ficou gravada em sua memória foi a de João, um rapaz de 22 anos que havia sido expulso de casa aos 16, e desde então vivia na rua. Ele se refugiava em um mundo de drogas para tentar esquecer a dor de sua perda, mas nunca conseguia realmente escapar. Quando Neymar conversou com João pela primeira vez, o rapaz olhou para ele com desconfiança, mas ao longo da conversa ele se abriu. João contou sobre seus sonhos de voltar à escola e, quem sabe, trabalhar como eletricista, uma profissão que ele sempre admirou, mas nunca teve chance de aprender. A história de João tocou profundamente Neymar, e ele fez questão de garantir que ele fosse um dos primeiros a ser inscrito nas aulas de capacitação profissional do centro. Com o tempo, mais e mais histórias como a de João começaram a surgir. Aos poucos, a Fundação Neymar Solidário começou a se expandir. O número de pessoas que buscavam ajuda crescia, e a confiança na instituição aumentava. Neymar, que inicialmente achava que as coisas aconteceriam de forma rápida, logo se deu conta de que a verdadeira mudança exige tempo, paciência e perseverança. Em uma dessas visitas, ele ouviu algo que o fez refletir profundamente sobre sua própria trajetória. Maria Aparecida, a senhora que ele havia ajudado no início da história, estava agora no centro, recebendo ajuda. Ela havia se tornado uma espécie de mentora para os novos moradores, compartilhando sua experiência e oferecendo conselhos. Quando se encontraram, ela olhou nos olhos de Neymar e disse: "Você não sabe o impacto que causou na minha vida. Quando você parou o carro e me olhou nos olhos, algo mudou dentro de mim. Agora, vejo tudo de forma diferente. Eu nunca imaginei que alguém como você fosse me ajudar, mas você fez e agora, me sinto capaz de recomeçar." Essas palavras tocaram Neymar de uma maneira que ele nunca imaginou. Ele sentiu uma imensa gratidão por ter feito parte daquela transformação, e o compromisso de continuar sua missão nunca pareceu tão claro. Ele sabia que sua jornada não seria fácil, mas estava mais determinado do que nunca a lutar por um mundo mais justo e igualitário. O impacto que ele causou, ao parar seu carro naquela tarde, reverberava agora em uma onda de transformação social que ia muito além de sua fama. À medida que a Fundação Neymar Solidário se expandia, Neymar começou a perceber que o caminho não seria fácil. A resistência de algumas pessoas, tanto da mídia quanto da sociedade em geral, continuava a existir.
Embora muitos admirassem sua ação, havia uma crescente dúvida sobre a real intenção por trás de seus esforços. Será que ele está fazendo isso por uma questão de imagem? Ou realmente se importa com essas pessoas? Esse tipo de questionamento se repetia nas discussões, principalmente nas redes sociais. Neymar sabia que não poderia controlar o que as pessoas pensavam, mas as críticas começaram a pesar. Sentia-se desafiado a provar que suas intenções eram genuínas. As primeiras vitórias de sua fundação eram claras, histórias de superação, como a de João, que começou a trabalhar como eletricista após passar por cursos oferecidos pelo centro, e de Maria Aparecida, que passou a ser uma liderança dentro do espaço, inspirando outros moradores de rua a recomeçar suas vidas. Mas essas vitórias não eram o suficiente para silenciar as críticas. No início, ele estava focado em ajudar, mas agora sentia a pressão de se manter no topo, de garantir que sua fundação fosse realmente eficaz e que o dinheiro investido fosse usado da maneira certa. O que ele não esperava era que, em meio a essa pressão, ele começaria a se sentir distanciado de sua própria missão. Os dias eram longos e exaustivos, cheios de compromissos, reuniões e decisões administrativas. Ele não sabia mais se estava fazendo aquilo porque realmente acreditava na causa ou se a fundação havia se tornado apenas uma responsabilidade a ser carregada. Em um final de tarde, após uma reunião tensa com sua equipe, Neymar estava em casa, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele sentia que algo dentro dele estava mudando, mas não sabia exatamente o que. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Felipe, o rapaz do abrigo que havia conhecido durante suas primeiras visitas. A mensagem dizia: Neymar, eu não sei o que você está passando agora, mas quando me senti perdido e sem direção, você foi a única pessoa que acreditou em mim. Não desista de tudo o que você está fazendo. Tem pessoas que realmente contam com você. Eu sou uma delas. As palavras de Felipe foram um alicerce para Neymar naquele momento de incerteza. Ele sentiu uma energia renovada, como se aquela mensagem fosse um lembrete do impacto que sua fundação estava gerando. Era fácil se perder nos números, nas críticas e nas pressões externas. Mas o verdadeiro impacto estava nas pessoas, nas histórias de transformação. No dia seguinte, Neymar tomou uma decisão. Ele iria passar mais tempo dentro da fundação, diretamente com as pessoas que realmente precisavam de apoio. Decidiu que não queria mais ficar apenas no cargo de mecenas ou presidente. Ele queria ser parte do processo, como sempre havia sido com o futebol. Precisava se reconectar com a missão, com as pessoas que ele estava tentando ajudar. Naquela manhã, ele chegou mais cedo ao centro de acolhimento e decidiu fazer algo diferente. Em vez de se reunir com sua equipe para falar sobre estratégias ou resultados, ele foi diretamente falar com os moradores. Queria saber como estavam, como se sentiam, o que mais poderiam fazer para melhorar suas vidas. Ele ouviu histórias de vida intensas, repletas de dor e superação. E pela primeira vez, Neymar sentiu que estava fazendo a coisa certa. O que o tocou profundamente foi a história de um senhor chamado José, que após anos nas ruas, conseguiu dar a volta por cima e hoje trabalhava como jardineiro em uma empresa local. Ele não só havia reconstruído sua vida, como também passava seu tempo ajudando outros que estavam no abrigo. Quando Neymar se aproximou dele, José lhe disse: Neymar, a maior ajuda que podemos dar não é apenas dando o que sobra, mas fazendo com que as pessoas se sintam parte de algo maior. Elas precisam de dignidade, de um propósito, e você está fazendo isso acontecer. Essas palavras ficaram marcadas na mente de Neymar. Ele entendeu que sua missão não era apenas tirar as pessoas das ruas. Sua missão era devolver-lhes a dignidade, dar-lhes a chance de reencontrar um propósito. O futebol lhe deu milhões de fãs, fama e fortuna, mas agora ele entendia que havia algo muito maior em jogo. A verdadeira riqueza estava nas pessoas, nas vidas que ele ajudava a transformar. Decidido a seguir em frente com mais clareza, Neymar intensificou o trabalho da fundação. Ele procurou novos parceiros, mais organizações, e ampliou a visão do projeto, incluindo o foco em saúde mental e reintegração social. Mas à medida que a fundação crescia, o número de críticos também aumentava. Algumas pessoas ainda viam suas ações com desconfiança. Havia aqueles que achavam que ele estava tentando se redimir de algo, ou até que usava a fundação como uma forma de limpar sua imagem. Isso o incomodava, mas Neymar sabia que não poderia controlar a percepção das pessoas. O que importava era que ele estava fazendo algo que acreditava ser certo. Sua missão estava além das críticas. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que Neymar não estava apenas investindo em uma causa. Ele estava mudando vidas. Ele estava criando um movimento social em um país que há muito tempo negligenciava os mais necessitados.
E mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis, ele se lembrava de José de Filipe e de todas as outras pessoas que haviam encontrado uma segunda chance graças ao seu gesto. O impacto da fundação estava se espalhando, e Neymar agora se via não apenas como um jogador de futebol, mas como um verdadeiro agente de mudança. Com o crescimento de sua fundação, Neymar sentia que, aos poucos, estava cumprindo o propósito que havia traçado para sua vida. Mas o sucesso e a visibilidade de sua ação também traziam novos desafios, especialmente em sua vida pessoal. Ele estava agora entre dois mundos, o de um ícone global do futebol e o de um líder de uma causa social, que o exigia tempo, energia e uma dedicação total. À medida que sua agenda se tornava cada vez mais apertada, ele começava a sentir o peso de ser uma figura pública que, em muitos momentos, precisava estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A pressão era grande e, embora tivesse encontrado um propósito nas ações da fundação, isso também começava a afetar seus relacionamentos mais próximos, tanto familiares quanto amorosos. Sua mãe, Nadine, sempre foi sua maior apoiadora, mas começou a perceber o quanto ele estava se distanciando emocionalmente. A presença de Neymar nos jantares de família diminuía, e ele passava cada vez mais tempo com sua equipe de trabalho e nos projetos da fundação. Apesar de sempre exprimir gratidão pela oportunidade de ajudar os outros, ele estava se sentindo exausto, fisicamente e psicologicamente. Em uma dessas noites, após um evento de arrecadação de fundos para a fundação, Neymar chegou em casa tarde da noite, visivelmente cansado. Ao abrir a porta, se deparou com a mãe sentada à mesa, esperando por ele. Neymar, você está se esquecendo de si mesmo. Eu sei que você tem um grande coração, mas está se perdendo nesse processo. O que você vai fazer quando não tiver mais forças? Ela perguntou com um olhar preocupado. Neymar ficou em silêncio por um momento. Ele não queria admitir, mas sentia que ela estava certa. Ele estava tão focado em ajudar os outros que havia se esquecido de cuidar de si mesmo. Aquela conversa foi um divisor de águas. Neymar percebeu que, para continuar sua missão, precisaria encontrar um equilíbrio entre sua vida pessoal e sua vida profissional. Ele começou a reorganizar sua agenda, delegando mais responsabilidades dentro da fundação e se dedicando mais ao descanso e ao cuidado de sua saúde mental e emocional. No entanto, as dúvidas sobre sua motivação ainda o perseguiam. Em uma manhã chuvosa, enquanto passeava pelas ruas de São Paulo, ele recebeu uma mensagem de Felipe, que agora estava trabalhando como instrutor de carpintaria no centro de acolhimento. Felipe lhe disse: Neymar, sei que você deve estar recebendo muita pressão, mas não deixe que os outros definam o que você é. Você tem tocado a vida de tanta gente e, sem dúvida, tem sido a razão pela qual muitos recomeçaram. Fique firme, e lembre-se sempre do motivo pelo qual começou. Aquela mensagem foi mais um lembrete do impacto real que ele estava tendo na vida das pessoas. Neymar voltou a sentir a mesma chama que o motivou no início da jornada, a de ajudar quem mais precisava, mas agora com mais clareza sobre seu papel e limites. Ele sabia que, para ajudar os outros, ele também precisaria estar bem consigo mesmo. O ponto de virada veio quando ele teve uma conversa profunda com um dos primeiros moradores de rua que ele ajudara, José. Este, agora integrado ao programa da fundação, havia se tornado mentor de outros acolhidos e já possuía uma nova visão sobre o futuro. Quando Neymar o encontrou, ele disse: Neymar, eu sei que está difícil, mas você deve lembrar que, antes de ser um líder, você é uma pessoa. E se não cuidar de si mesmo, não vai conseguir continuar fazendo o que vem fazendo. O jovem, que antes se sentia perdido e sem direção, agora era um exemplo de resiliência e coragem. Ele havia se tornado um símbolo de mudança não só para os outros, mas também para Neymar. José continuou: Você está fazendo a diferença, Neymar. E a mudança não é só sobre o que você dá. A mudança também está na maneira como você inspira a todos nós. Você não precisa ser perfeito, você só precisa continuar. Neymar sorriu, sentindo que estava sendo ouvido e compreendido. José não apenas o inspirava, mas também lhe dava forças para seguir em frente. Ao voltar para o centro de acolhimento, Neymar teve uma ideia: criar um programa de mentoria dentro da fundação, onde os próprios ex-moradores de rua se tornariam mentores de novos acolhidos. A ideia era que esses indivíduos, que haviam superado suas próprias dificuldades, pudessem ajudar os outros a encontrar o caminho novamente. Para Neymar, isso era mais do que uma estratégia de reintegração. Era uma maneira de dar poder àqueles que durante tanto tempo se sentiram impotentes. As coisas começaram a mudar. As histórias de transformação começaram a multiplicar. A fundação, agora com esse novo programa de mentoria, crescia em direção a uma nova era.
Neymar sabia que o trabalho estava longe de ser concluído, mas sentia-se mais preparado para os desafios à frente. Ele já não era mais apenas o jogador de futebol. Ele havia se tornado um defensor da mudança social, alguém que estava realmente comprometido com o bem-estar das pessoas. Ele havia dado o primeiro passo para um futuro diferente, e agora, com mais sabedoria, poderia caminhar por esse caminho com mais equilíbrio e integridade. E assim a Fundação Neymar Solidário, com o apoio de todos que acreditaram no sonho de um novo começo, seguiu sua jornada de transformação, tocando a vida de milhares e mostrando que a verdadeira grandeza está em ajudar a quem mais precisa. O último capítulo da jornada de Neymar estava prestes a ser escrito. Com a fundação crescendo e a ajuda de milhões de brasileiros que abraçaram a causa, o craque de futebol já não era mais apenas uma referência no esporte. Ele havia se tornado um símbolo de mudança social, uma figura que transcendia sua carreira profissional. Seu nome, uma vez associado apenas aos campos de futebol e ao glamour das celebridades, agora era reconhecido por suas ações concretas em prol daqueles que mais precisavam. A Fundação Neymar Solidário, com seu modelo de mentoria, já havia se expandido para várias outras cidades do Brasil. Jovens e adultos que viviam nas ruas agora podiam ver uma luz no fim do túnel. A partir de histórias de superação como a de José e Felipe, milhares de vidas estavam sendo transformadas. E os relatos de mudança eram cada vez mais emocionantes e inspiradores. A fundação não era apenas um refúgio, mas um verdadeiro ponto de recomeço, onde as pessoas aprendiam novas habilidades, recuperavam sua autoestima e se reintegravam ao mercado de trabalho. No entanto, ao olhar para todo o progresso feito, Neymar sabia que o impacto de sua ação não poderia ser medido apenas em números de pessoas atendidas ou em diplomas conquistados. O impacto estava na transformação de mentalidade que ele e sua fundação haviam proporcionado. Ele havia plantado sementes de esperança em um campo árido de desesperança, e essas sementes estavam florescendo. Quando Neymar recebeu o convite para apresentar um prêmio humanitário internacional, ele sentiu que aquele era o reconhecimento do mundo por sua jornada, mas ao mesmo tempo, ele sabia que o verdadeiro prêmio estava nos rostos das pessoas que havia ajudado. Estava em cada sorriso de um ex-morador de rua que agora tinha um trabalho, uma casa, uma família reconstituída. Estava nas mãos que se entrelaçavam nos centros de acolhimento, nos olhares cheios de gratidão e naqueles que, como ele, haviam superado um passado de dor para escrever uma nova história de sucesso. Na noite do evento, Neymar subiu ao palco para receber o prêmio, mas ao invés de falar sobre si mesmo, ele falou sobre as pessoas que ele havia conhecido em sua jornada. Este prêmio não é meu. Ele pertence a todas as pessoas que um dia estavam jogadas nas ruas, sem esperança, sem um futuro. Ele pertence àqueles que me ensinaram que, para mudar o mundo, precisamos primeiro mudar a forma como olhamos para ele. A verdadeira transformação acontece quando damos uma chance a quem mais precisa. E é isso que estamos fazendo com a Fundação Neymar Solidário, dando uma chance para aqueles que nunca tiveram uma. Todos nós podemos fazer a diferença, é só acreditarmos que o amanhã pode ser melhor do que hoje. O discurso emocionou a todos presentes e foi transmitido para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ali naquele palco, Neymar confirmou que já havia se tornado uma verdade. Ele não estava mais apenas fazendo um trabalho filantrópico. Ele estava criando um movimento que mudaria a percepção de milhares de pessoas sobre o que realmente significa ter empatia e ajudar o próximo. Aquele prêmio não era apenas um reconhecimento, mas a prova de que as pequenas ações, como a de parar o carro para ajudar uma senhora sem teto, podiam ter o poder de mudar uma nação. Com a fundação agora consolidada, Neymar passou a fazer uma pausa em sua carreira no futebol. Embora nunca tenha deixado o esporte, ele sabia que precisava estar mais presente na sua missão social. Passou a organizar encontros periódicos com seus colaboradores, criando eventos de arrecadação, mas também continuava a visitar os centros de acolhimento para sentir, de perto, como estava o impacto de seus esforços. Cada visita era uma nova lição, uma nova experiência, uma nova história de vida que ele se orgulhava de fazer parte. Uma manhã, ao voltar ao centro de acolhimento, Neymar foi surpreendido por um grupo de ex-moradores de rua que o aguardava. Eles o haviam convidado para um evento surpresa em agradecimento. Quando ele chegou, viu várias pessoas que ele tinha ajudado ao longo dos anos. E o que mais o emocionou foi perceber que muitos deles estavam agora ajudando novos acolhidos a recomeçar suas vidas. Eles haviam se tornado mentores e exemplos de como a dignidade e o respeito por si mesmo poderiam transformar uma vida. Felipe, agora supervisor do centro de acolhimento, se aproximou de Neymar com um sorriso no rosto. Eu não acreditava que seria possível, Neymar, mas eu estou vendo com meus próprios olhos.
O que você iniciou não é apenas um projeto, é um movimento. E esse movimento tem o poder de mudar tudo. Neymar, emocionado, olhou ao redor e respondeu: não sou eu, Felipe. Somos todos nós. Juntos, estamos criando um futuro diferente para todos. Estamos mudando vidas, e isso é o mais importante. Neymar percebeu, naquele momento, que a verdadeira transformação não era apenas sobre pessoas sendo tiradas das ruas, mas sobre as comunidades sendo despertadas para o poder da solidariedade. Ele havia começado a mudança de um pequeno gesto, mas agora ela se espalhava de forma orgânica, tocando a todos que estavam ao seu redor. No final, Neymar não se via mais como jogador de futebol famoso, mas como alguém que, por meio de suas ações, havia tocado a vida de milhares. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas o legado que ele estava construindo já havia se tornado maior do que qualquer título que pudesse conquistar nos campos. Sua verdadeira vitória estava na transformação das pessoas e no poder de dar uma nova chance àqueles que um dia haviam perdido tudo. E assim, Neymar seguiu com sua missão, agora mais firme do que nunca, ajudando a criar um Brasil e um mundo mais justo e igualitário. O impacto de seu gesto, iniciado naquele momento em que parou o carro para ajudar uma senhora sem teto, reverberaria por muitas gerações, mostrando a todos que, com empatia e ação, é possível transformar a vida de qualquer um.